Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma semana do programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E hoje trago para vocês a correção do diagnóstico de português. Lembra que nós fizemos? Então, hoje será corrigido somente as questões de português. Matemática nós vamos corrigir em outro momento, até para que o vídeo não fique grande demais, tá certo? E nem cansativo. Vamos lá. Temos aqui dois textos. O texto 1 com o seguinte assunto: Segredo das rochas. Para saber mais sobre as criaturas do passado, os cientistas estudam algumas pistas chamadas fósseis. No caso dos dinossauros, são ossos, dentes e pedaços de pele que ficaram conservados entre camadas da Terra. Com o passar de milhões de anos, essas camadas de terra se transformam em rochas, que ficam com marcas de folha, pedacinhos de ossos e dentes, ou até esqueletos inteiros. Outro sinal importante são as pegadas. Com esse tipo de fóssil, é possível descobrir se uma espécie de dino era veloz ou pesada, se andava em bandos e se movia, e como se movia. Os especialistas que estudam fósseis de animais e vegetais são os paleontólogos. O texto 2, vamos ver o que fala? O local das descobertas. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem um nome aí que a Pro não vai nem tentar ler para não pagar bico, que é o nome de um dinossauro. Então, é um dos 4 dinossauros mais antigos já encontrados. Viveu entre 220 e 221 milhões de anos atrás. Sua ossada foi achada em 1936 por paleontólogos da Universidade de Harvard. Era carnívoro, podia atingir até 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. E aí vem a questão que deve ser respondida. O que há em comum entre esses textos? Ou seja, entre os dois textos, qual é o assunto que é comum, que tanto é tratado no primeiro quanto no segundo? Vamos ver? Letra A. Descreve os tipos de rocha. Nenhum dos dois textos descrevem tipos de rochas, não é isso? O texto 1 fala de rocha, mas não descrevendo os tipos de rochas. Letra B, informa sobre a vida de um paleontólogo. Os dois textos citam a palavra paleontólogo, né? No primeiro diz que paleontólogo é especialista que estudam fósseis e animais, e o segundo diz que uma ossada foi encontrada por paleontólogo, mas não informa sobre a vida de um paleontólogo. Relatam a caçada aos dinossauros, também não. Tratam da descoberta de fósseis de dinossauro. Aí sim, né? No texto 1 fala como é que conseguem descobrir, né, os animais, os dinossauros, através da procura dos fósseis, né? Que é formada através de pedaços de ossos, de dentes. E no segundo também diz que foi descoberta uma ossada, não é? Então, vamos ver a alternativa? Acertou, quem marcou a letra D. Vamos para o próximo texto. Uma vaca de raça Girolando, que participa do torneio leiteiro da 41ª Exposição Agropecuária de Jataí, no sudeste de Goiás, é recordista mundial em produção de leite. Em apenas um só dia, Dengosa, como foi batizada, já forneceu 107 quilos da bebida. Por causa da marca, a vaca mineira recebe um tratamento de estrela. Passa a maior parte do tempo em uma cama de palha de arroz e com direito a climatizador para deixar o ar mais agradável e um ventilador para se refrescar do calor. Com apenas 6 anos e pesando 800 quilos, Dengosa já acumula várias conquistas. O veterinário responsável por Dengosa, Minoro Júnior, diz que cuidar de um animal tão especial é difícil, mas compensador. Um dos segredos para os bons resultados na produção de leite pode estar na boa alimentação balanceada que o bovino recebe. Com a genética apurada e todas as conquistas obtidas,
Os responsáveis pelo animal já trabalham no intuito de lucrar ainda mais através dele. A produção de embriões está a todo vapor, porque a procura pelo material genético dela está muito grande, diz Minoru Júnior. Nesse texto, no trecho, a vaca mineira recebe um tratamento de estrela. A expressão destacada indica que o animal recebe um tratamento A, distante, B, especial, C, iluminado, D, quente. Então, a expressão de estrela significa o quê? Eu posso substituir, se eu fosse pegar essa frase para poder eu não ter muito trabalho para responder, muita dificuldade para responder. A vaca mineira recebe um tratamento distante? Fica até estranho, né? A vaca mineira recebe um tratamento especial. Que tratamento especial é esse? Que tratamento especial é esse? Passa a maior parte do tempo em uma cama de palha de arroz. Então, se eu pegar essa estratégia de substituindo lá a expressão de estrela pelas alternativas, se eu tiver dificuldade de já identificar, vai lhe ajudar também. Então, alternativa B. Leia novamente o texto. Uma vaca de raça. De acordo com esse texto, um dos segredos para a boa produção de leite pode ser. Aí eu volto lá no texto e aí vem dizendo, olha só como está bem explícito. Já começa aí no parágrafo. Um dos segredos para os bons resultados da produção de leite pode estar na alimentação balanceada. Então, tem essa alternativa aí. Letra A, o uso de uma cama de palha? Não. Letra B, o acúmulo de conquistas? Não. C, a participação nos torneios? Não. Letra D, alimentação balanceada. Acertou quem marcou letra D. E nesse próximo texto? A gente tem que identificar que texto é esse, não é isso? Aqui fica pequenininho, mas você acompanhando na prova, você identifica que primeiro aparece na estrutura do texto os materiais. Que material eu vou utilizar para fazer esse palhaço de rolinho? E depois vem dizendo como é que deve ser feito, né? O passo a passo. Para isso, eu preciso identificar se esse texto é um texto narrativo, que conta uma história, se é um texto descritivo, que vai descrever um fato, um objeto, uma situação, ou se é um texto instrucional, que vai ensinar, dar passo a passo de algo, certo? Então, vamos lá. Esse texto foi escrito para contar uma história, B, divertir os leitores, C, ensinar uma montagem, D, fazer um convite. Então, se você identificou que esse texto é um texto instrucional, então você acertou que a alternativa é C, ensinar uma montagem. A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu aqui não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu aqui não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu aqui não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu aqui não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo, foi fazendo os amigos se chegarem.
Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse: quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho, fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Vocês podem continuar a descansar olhando. E foi assim. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado. Vamos ver o que é que está pedindo nesse texto. De acordo com esse texto, a galinha se recusou a ajudar por quê? A galinha não, o gato, desculpa. De acordo com esse texto, o gato se recusou a ajudar por quê? Estava com sono, estava muito ocupado, queria brincar lá fora, tinha acabado de almoçar. Quem disse que tinha acabado de almoçar foi o porco. Quem iria brincar lá fora? A vaca. Quem estava muito ocupado... Vamos voltar lá no texto. Quem era que disse que estava muito ocupado? O cachorro. E o gato? Olha aí. Estou com muito sono. Então, vamos ver qual a alternativa? Estava com muito sono. Então, o gato não foi ajudar porque estava com sono. Questão 6. O que fez com que essa história acontecesse? A história realmente começa a acontecer. A gente se aprendeu que era uma vez é o início da história. Certo, é o início da história. Mas o que é nessa história aquele momento que vai dar o desenrolar para toda aquela história estar acontecendo? Então, vamos ver. Letra A. A galinha mora em uma fazenda. B. A galinha pedia ajuda para colher o milho. C. A galinha preparar o bolo sozinha. D. A galinha ter a ideia de fazer um bolo de milho. Então, a história começa... Vamos voltar lá? Olha, a galinha teve a ideia de fazer um bolo delicioso. Então, ela teve a ideia antes de pedir a ajuda. Então, a história vai começar no momento que a galinha tem a ideia de fazer um bolo de milho. Vai ser dali, daquela ideia dela, que vai começar para apresentar as dificuldades para ela, não é isso? 7. Nesse texto, qual é o trecho que dá a ideia de lugar? Lugar é que você vai para algum lugar, não é? É onde você vai estar. Ali, acolá, né? Outro exemplo, aqui, acolá, né? Vou bem ali, né? Vai em algum lugar que é bem ali, certo? Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Está na hora de brincar lá fora. Lá fora. Lá fora é aonde? É o quê? É o lugar onde vai brincar. Vamos ver se a alternativa B também dá a ideia de lugar. Aquele cheirinho bom de bolo. Não tem nenhuma palavra que dê a ideia de lugar. Letra C. Vocês podem continuar a descansar olhando. Também não. Letra D. A galinha e os pintinhos aproveitaram a festa. Então, acertou quem marcou a alternativa A. Está na hora de brincar onde? Qual é o lugar que elas que podiam brincar? Brincar lá fora. Não? Vamos para o próximo texto. 3 crianças caminhavam por uma trilha com um guia que ia à frente. Num certo ponto do caminho, o rapaz alertou: cuidado, crianças, aqui tem um buraco escondido que a gente não pode ver. Olha o ver aí como tá ver. Vamos ler de novo, porque o que a gente vai tentar identificar aqui é o que é que torna esse texto engraçado. Esse texto é engraçado por quê? Vamos voltar novamente no texto. 3 crianças caminhavam por uma trilha com um guia que ia na frente. O guia ia na frente. Num certo ponto do caminho, ele alerta as crianças. Cuidado, crianças. Aqui tem um buraco escondido que a gente não pode ver. Então, esse ver dá a ideia de que ele está
caindo e já gritou também assustado. É isso? Esse texto é engraçado porque as crianças caminhavam por uma trilha? Sim, eles caminhavam. B, as crianças desconheciam o buraco? Não desconhecia porque ele estava avisando, né, que tinha um buraco. O guia caminhava à frente das crianças? Sim, ele caminhava à frente das crianças. D, o próprio guia caiu no buraco escondido. Como é que a gente dá a ideia de que ele tem essa ideia que ele caiu no buraco que estava escondido? Porque o V, com esse monte de está dizendo que ele gritou a palavra V, né? Então, ele caiu no buraco, se assustou e saiu gritando, V. Ele mesmo caiu no buraco. Então, vamos ver se a alternativa é essa mesmo. Letra D. E nesse próximo texto? Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. Vejam que aqui nós temos uma tirinha. Na primeira tirinha vem a mãe, não é? Correndo com o filhote, mandando ele pular na água. E olha que tem um balãozinho aí com as letras. Essas letras estavam representando um barulho de algo que vem assustando. Né? O bebê diz logo. Se pergunta a mãe, já podia sair da água. Olha os olhos dele de pavor. Ele entrou na água porque estava com muito medo. Ela pede para ele esperar mais um pouquinho. E vejam que na mão dela tem a escova e ela está aproveitando para dar o quê? Banho nele. Quando ela sai, ela vai encontrar com quem? Com o macaco. E agradecer ao macaco porque só... com o medo, com o susto que o filho teve, ela fez com que ele entrasse na água e ela pudesse dar banho. Então, a intenção da mãe ao mandar Antoninho... a intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era A, afastá-lo do predador, B, escondê-lo do macaco, C, brincar com o filho, D, dar um banho no filho. Então, acertou quem marcou letra D.